Encare fixamente este ponto. Não pisque. Mantenha sua atenção exatamente aqui. Você sente essa pressão no peito, esse peso invisível que carrega todas as manhãs sem saber por quê. Essa sensação de que algo está errado, mas você não consegue identificar o quê. Isso não é acaso. Esse mal-estar tem nome. E o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você percebe a sua realidade. Durante anos, você ignorou os sinais, esses alertas sutis que o seu corpo envia, mas que a sua mente rejeita. O zumbido constante nos seus ouvidos quando tudo está em silêncio. Essa vibração que surge do nada e desaparece sem explicação. Os médicos dizem que é zumbido no ouvido, receitam comprimidos, mandam você para casa, mas nunca contam a verdade. Porque a verdade não está nos protocolos nem nos livros da medicina ocidental. A verdade está enterrada em conhecimentos antigos que o Ocidente decidiu esquecer há séculos. Um cientista japonês passou 30 anos investigando esse fenômeno, não a partir da medicina convencional, mas na interseção entre a física quântica e as tradições espirituais orientais. O que ele descobriu foi tão perturbador que a comunidade científica o marginalizou, não porque ele estivesse errado, mas porque estava certo. E essa verdade ameaça o alicerce de tudo o que te ensinaram sobre quem você é e sobre como a sua consciência funciona. Prepare-se, porque depois de atravessar esse limiar não há retorno. O zumbido nos seus ouvidos não é um defeito, é uma comunicação. O seu corpo está falando com você em uma linguagem que você esqueceu como interpretar. Cada vibração, cada frequência, cada pulsação que você sente quando o mundo externo se silencia é um sinal de algo muito maior do que você. Os antigos sabiam disso. Os monges tibetanos praticam isso. Os xamãs utilizam isso. Mas você, preso ao ruído da modernidade, ignora, medica, reprime um erro. Leibniz propôs o conceito da mônada há mais de 300 anos, uma unidade de consciência indivisível, eterna, que contém o universo inteiro dentro de si. Isso não é metafísica barata, nem filosofia abstrata. É a estrutura fundamental da realidade. E esse zumbido que você escuta é o eco da sua mônada tentando atravessar as camadas de condicionamento que você acumulou. É o seu verdadeiro eu batendo nas paredes da prisão que você construiu com crenças emprestadas, medos herdados e expectativas alheias. Mas você não quer escutar, porque escutar significa admitir que muito do que você acreditava ser verdade é uma mentira. O Dr. Hiroshi Nakamura dedicou a vida a isso. Não publicou em revistas prestigiadas nem buscou reconhecimento acadêmico. Trabalhou em silêncio, combinando neurociência, estudos de frequências sonoras e práticas meditativas milenares. Suas descobertas são brutais na simplicidade. O cérebro humano opera em frequências específicas. Beta, quando você está desperto e alerta. Alfa, quando relaxa. Teta, na meditação profunda. Delta, no sono sem sonhos. Mas existe outra frequência, uma que a ciência ocidental não mede porque não sabe como. Uma frequência que se ativa apenas quando o ruído externo desaparece e a mente se aquieta o suficiente. Essa é a frequência da mônada. E o zumbido que você escuta é o chamado dela. Aqui está o que não te contam. Esse som não vem dos seus ouvidos. Ele vem de um ponto mais profundo do seu sistema nervoso, do centro exato onde matéria e consciência se encontram. Os yogis chamam isso de anahata nada, o som não percutido. Ele não é produzido por fricção nem por vibração física. É o som da consciência reconhecendo a si mesma. Quando você o escuta, não está ouvindo algo externo. Está percebendo diretamente a sua própria natureza essencial. Por isso, ele surge no silêncio,
Por isso, desaparece quando você se distrai. Porque não é um fenômeno do mundo externo, é um fenômeno do seu mundo interno. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem prestar atenção. O ruído constante da civilização moderna encobre tudo. Notificações, trânsito, conversas vazias, música de fundo, televisão incessante. Tudo projetado para te manter distraído, para que você nunca fique frente a frente com o silêncio. Porque no silêncio, a verdade aparece. E a verdade é desconfortável. A verdade não te vende produtos nem promete felicidade instantânea. A verdade te mostra quem você realmente é. E isso assusta. Por isso as pessoas fogem do silêncio. Por isso preenchem cada segundo com ruído. Porque no fundo, sabem que ali, nessa quietude, algo as está esperando. Algo que evitaram a vida inteira. Nakamura descobriu que as pessoas que relatavam ouvir esse zumbido, com frequência, tinham uma característica em comum: maior atividade em regiões do cérebro associadas à autoconsciência e à introspecção. Não era um defeito auditivo, era uma abertura neurológica, uma sensibilidade ampliada para estados de consciência não ordinários. Em termos simples, essas pessoas estavam mais próximas de perceber a própria natureza essencial do que o restante. Mas, em vez de serem guiadas nesse processo, foram medicadas, silenciadas, devolvidas à normalidade. Porque uma sociedade formada por indivíduos despertos é uma sociedade impossível de controlar. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu esse zumbido e simplesmente o ignorou? Quantas vezes esteve prestes a prestar atenção, mas algo te distraiu? Uma mensagem, uma ligação, um pensamento aleatório. Isso não é coincidência. A sua mente foi treinada para se desviar, para não aprofundar, para permanecer na superfície, onde tudo é seguro, previsível e controlável. Mas a mônada não vive na superfície, ela vive nas profundezas e só se chega lá quando você está disposto a mergulhar sem boia de segurança. O zumbido é um convite, não para fugir da sua vida, mas para entrar nela por completo, para deixar de viver no automático e começar a viver a partir da consciência plena. Mas aceitar esse convite exige coragem, exige abandonar certezas confortáveis, parar de buscar respostas fora e começar a buscá-las dentro. E para a maioria das pessoas, isso é demais. Preferem o conforto da ignorância ao vertigem da verdade. Preferem continuar dormindo em um sonho coletivo do que despertar para uma realidade individual. Os místicos sempre disseram isso. O caminho para a iluminação, para a verdade, ou para o nome que você quiser dar, não é um caminho de acúmulo, mas de subtração. Não se trata de adicionar conhecimentos, técnicas ou práticas. Trata-se de remover camadas, de se despir de tudo o que você não é, até que reste apenas o essencial. E o essencial é silencioso. O essencial vibra em uma frequência tão sutil que só pode ser percebida quando todo o resto se cala. Esse é o zumbido. A vibração daquilo que você sempre foi, mas esqueceu. Nakamura realizou um experimento fascinante. Colocou voluntários em câmaras anecoicas, salas completamente isoladas de som, onde o silêncio é tão profundo que você consegue ouvir o próprio sistema circulatório. A maioria das pessoas não suportava mais do que 15 minutos. Entravam em pânico, sentiam ansiedade extrema. Alguns relatavam alucinações. Mas um pequeno percentual experimentava algo diferente. Depois do pânico inicial, entravam em um estado de calma profunda. E todos, sem exceção, relatavam o mesmo fenômeno. Um zumbido, um tom constante que não vinha de lugar nenhum. Esse era o som da mônada, a frequência da consciência pura. Sabe o que é realmente assustador? Você pode acessar isso sem precisar de uma câmara anecoica. Você só precisa de silêncio interno.
E o silêncio interno não tem nada a ver com ausência de ruído externo. Você pode estar no meio de uma cidade barulhenta e ainda assim ter silêncio interior. Ou pode estar em um templo silencioso e viver um caos mental ensurdecedor. O silêncio interno é uma decisão. É o ato consciente de parar de alimentar o diálogo mental constante, de não perseguir cada pensamento, de não se identificar com cada emoção, de simplesmente observar sem apego. Mas aqui está a parte difícil. O seu ego não quer que você chegue lá, porque no silêncio interno, o ego morre. Não literalmente, mas o domínio dele se enfraquece. O ego é ruído. É a voz que comenta tudo, julga, compara, se preocupa, planeja, lembra do passado e projeta o futuro. É a voz que te diz quem você é, com base no que já aconteceu ou no que ainda não aconteceu. Mas no presente puro, no agora absoluto, o ego não tem voz. E isso o assusta. Por isso, ele te mantém ocupado o tempo todo. Por isso, te distrai sem parar. Porque sabe que, se você chegar ao silêncio real, vai perceber que nunca precisou dele. O zumbido é o alarme. É a sua mônada te lembrando que existe algo além do teatro mental em que você vive. Mas a maioria das pessoas apaga esse sinal, ignora, medica, porque encarar essa realidade significa encarar a própria vida. Significa perguntar se as decisões que tomou foram realmente suas ou apenas resultado de programação social. Significa questionar crenças que sustentam sua identidade. E isso dói. Dói mais do que qualquer dor física. Por isso, tanta gente prefere o sofrimento conhecido à incerteza da verdade. Spinoza explicou isso com uma clareza brutal. Ele diz que a maioria das pessoas acredita que é livre porque tem consciência dos próprios desejos, mas não tem consciência das causas que determinam esses desejos. Você vive em uma ilusão de liberdade. Acredita que seus pensamentos são seus, que seus desejos nascem de você, que suas decisões são autônomas, mas não são. Tudo é condicionamento. Família, cultura, educação, mídia, experiências passadas. Tudo deixou marcas, e essas marcas determinam como você pensa, o que sente e o que quer. A mônada é a única coisa que está além de todo esse condicionamento. É a centelha de consciência pura que existia antes de você ser programado. E o zumbido é o sinal dela, a forma de dizer que ainda está ali, esperando ser reconhecida. O que você faria se descobrisse que tudo o que acredita ser é uma construção? E se eu te dissesse que seu nome, sua história, suas conquistas e seus fracassos são apenas uma narrativa temporária? A mônada não tem história, não tem nome, não tem fracassos nem conquistas. Ela simplesmente é. E quando você se conecta com ela, vive algo que nenhuma terapia, nenhuma droga e nenhuma técnica de autoajuda consegue oferecer. Você experimenta a liberdade real, não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de ser quem você é. Nakamura encerrou sua pesquisa com uma afirmação polêmica. Ele disse que o zumbido nos ouvidos não é o fim do caminho, é o começo, é a porta de entrada. Mas atravessar essa porta exige tudo de você, exige soltar certezas, apegos e medos. Exige aceitar a morte de quem você pensava ser para nascer como quem realmente é. E a maioria não está disposta a pagar esse preço. Preferem ficar do outro lado da porta, ouvindo o chamado, mas nunca respondendo. Vivem vidas seguras, previsíveis, medíocres e morrem sem nunca ter vivido de verdade. A pergunta não é se você consegue ouvir o zumbido. A pergunta é: o que você vai fazer quando ouvir? Vai continuar ignorando? Vai continuar se distraindo? Vai continuar vivendo na superfície? Ou vai ter coragem de mergulhar, enfrentar o silêncio e encontrar a sua mônada cara a cara? Porque essa é a verdadeira batalha. Ela não está lá fora, está aqui dentro. E o zumbido
É o toque de chamada, o sinal de despertar, o lembrete de que você é muito mais do que te disseram. Os mestres Zen têm um ditado simples: antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. Nada muda por fora. Tudo muda por dentro. Você continua fazendo as mesmas coisas, mas já não é a mesma pessoa fazendo elas. Você não está mais dormindo, não está mais no automático. Você está presente, totalmente presente. E nessa presença, o zumbido deixa de incomodar. Ele vira música, vira a sinfonia da existência se expressando através de você. É a mônada cantando sua canção eterna. A pergunta final é simples. Você está pronto para ouvir? Pronto de verdade. Porque depois que começa a prestar atenção, não existe volta à inconsciência. Quando você reconhece o sinal, é obrigado a responder. E essa resposta não é confortável. Ela te leva por caminhos desconhecidos e te mostra partes de você que talvez preferisse não ver. Isso vai exigir uma honestidade brutal com você mesmo. Mas, no fim desse caminho, existe algo que vale mais do que qualquer conforto. Existe verdade. Existe liberdade. Existe você. O verdadeiro você. A mônada que sempre foi. E para quem sente esse chamado, existe um próximo passo. O livro Seu Eu Superior já está disponível. E no primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontra o link com todas as informações para acessar esse conhecimento. Este não é um livro comum. É uma jornada de descoberta interior, onde você aprende a reprogramar a sua mente para transformar o seu ambiente e todos os aspectos da sua vida. Ao longo desse caminho, você aprende a se sentir pleno de um jeito que talvez nunca tenha sentido antes. Seu eu superior é uma ponte para uma conexão mais profunda consigo mesmo, com a sua essência e com o seu verdadeiro poder interior. Por isso, da próxima vez que você ouvir esse zumbido, não ignore, não reprima e não corra para se distrair. Permaneça com ele, observe, sinta e permita que ele te leve para mais fundo. Esse zumbido não é um problema, é um presente. É a sua chance de despertar em um mundo de pessoas adormecidas. É o seu ingresso para uma vida real em meio a tantas ilusões. E mesmo que o caminho seja assustador, mesmo que a jornada seja solitária e que ninguém ao seu redor compreenda o que você está vivendo, você vai saber que está vivo de verdade, talvez pela primeira vez. Se essa mensagem ressoou com você, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, então a jornada já começou. Não existe volta. A mônada foi ativada. O chamado vai continuar. E mais cedo ou mais tarde, você terá que responder. Se quiser continuar explorando essas verdades profundas e desconfortáveis que quase ninguém tem coragem de dizer, acompanhe este caminho. Aqui não vendemos ilusões. Aqui desmontamos as que você já carrega. E é justamente nesse vazio, nesse silêncio profundo, que você encontra tudo aquilo que sempre esteve procurando.